Olá, caríssima e caríssimo internauta. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do seminário do Observatório Social do Brasil. Hoje falaremos sobre a Instrução Normativa 05 de 2017, editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Provavelmente você já ouviu falar da Instrução Normativa 05 de 2017. No passado, ela já foi conhecida também como Instrução Normativa 02 de 2008 e também como Instrução Normativa 18 de 1997. Observe que nesses três instrumentos nós estamos a retratar do Instituto Jurídico da Terceirização junto ao Poder Público Federal. Portanto, nesse nosso encontro, falaremos sobre a terceirização dos serviços com enfoque na Instrução Normativa 05 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A primeira indagação que nos ocorre sempre quando citamos essa instrução normativa diz respeito à necessidade da sua criação. Qual é a necessidade real da criação de uma instrução normativa para tratar da contratação de serviço? A própria pergunta já nos induz a uma resposta praticamente óbvia, que é harmonizar, estabelecer regramentos para a contratação de serviços terceirizados junto à administração federal. Menciona a administração federal, pois o seu órgão setorial que a editou é o Ministério do Planejamento, mas ela também pode ser utilizada pelos demais entes da federação, observadas as suas particularidades. Pois bem, eu me chamo Túlio Silveira e estarei com vocês aqui nessa próxima hora tratando dos serviços de terceirização junto ao Poder Público Federal. Neste momento, eu quero me dirigir a você e pedir a sua especial atenção para a gente entender um pouco mais, ainda que de maneira generalista, a respeito da Instrução Normativa 05 de 2017. Você, servidor público federal, você, observador social, você, empresário interessado em participar das licitações para a prestação de serviço junto ao poder público, e você, cidadão, que se interessa em identificar como os seus impostos estão sendo gastos em relação a isso, é importante que você tenha conhecimento do que venha a ser tratar ou do que venha a tratar essa instrução normativa. Nessa perspectiva de se tratar a instrução normativa de serviço, é importante que nós façamos um resgate histórico do que diz respeito à sua própria fundamentação legal. Mas como assim, professor Túlio? Que resgate é esse que o senhor se refere? Bom, nós podemos aqui imediatamente apontar que desde 1967 já se falava em terceirização de serviços. Como assim, Túlio? Terceirização de serviços lá em 67? Sim, lá em 67 já era previsto que o Estado iria estabelecer com terceiro determinada atividade ou determinada tarefa. Então, fazendo esse resgate histórico de 1967 até os dias de hoje, nós temos uma certa identidade legal a ser observada. Nessa perspectiva de citarmos a terceirização, é muito importante que você entenda que, com base nessa terceirização, serão realizados processos licitatórios, não mais para a contratação de mão de obra, mas para a contratação de serviços. O que se contrata não é mão de obra, não se terceiriza mão de obra, se terceiriza serviços. Se terceiriza serviços com quem? Com pessoas jurídicas especializadas no ramo pertinente ao objeto. Então, a máxima da terceirização do serviço leva em consideração um processo administrativo formal para a seleção do fornecedor que irá prestar aquele serviço. Pois bem, nessa perspectiva daquilo que será gerado por meio de processo licitatório, é importante identificarmos que, do fundamento legal da Lei 8666, previsto no artigo 2º, todas as obras, serviços, inclusive de publicidade e outros bens, serão realizados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições entre todos os concorrentes. Quero abrir aspas aqui agora para me referir igualdade de condições, levando em consideração também o tratamento diferenciado que é concedido às micro e pequenas empresas e ao microempreendedor individual. Nessa perspectiva de legislação, é importante que você, observador social, internauta, empresário, veja comigo aqui agora o conceito de serviço que a própria Lei 8666 estabelece.
serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguros ou trabalhos técnicos profissionais. Nessa perspectiva, onde a própria Lei 8666 traz o arcabouço jurídico do conceito de serviço, é importante que, naquela concepção, seja identificado que tipo de serviço a administração está pensando em contratar. Pois bem, chegaremos em um momento onde identificaremos o que a administração pode terceirizar e o que a administração não pode terceirizar. É importante que você fique atento em relação ao que está previsto lá no Decreto-Lei 267, que comentei com você, quando ele diz que a própria administração irá trabalhar essa descentralização administrativa por meio de contratos que são celebrados com a iniciativa privada. Isso está previsto no artigo 10 do Decreto-Lei 267. Especificamente, o que diz o parágrafo 7º do artigo 10 do Decreto-Lei 267. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas jurídica que esteja habilitada para esse mistério ou para realização desse tipo de atividade. E é nessa perspectiva de trabalhar a terceirização é que, em 1997, o Poder Executivo Federal editou o Decreto 2271, onde relaciona de maneira exemplificativa. E por que de maneira exemplificativa? Porque o poder público não teria condições de relacionar em números cláusulos ou em cláusulas exaustivas aquilo que poderia ser terceirizado ou não. Ele faz uma classificação exemplificativa naquilo que pode ser terceirizado e estabelece de maneira taxativa o que não pode ser terceirizado. Por exemplo, o que pode ser terceirizado, segundo o Decreto 2271? Pode ser terceirizado serviços de limpeza, cooperagem, apoio administrativo, vigilância, transporte, locação de veículos. Perceba, observador social, perceba, internauta, que esse tipo de atividade é voltada à atividade meio da organização. Não se menciona terceirização em atividade fim. É importante que você entenda que nestas duas situações, o que pode ser terceirizado está exemplificado e o que não pode ser terceirizado está taxativamente definido. Então, aquilo que é atividade finalística do órgão ou entidade, ele não pode levar à terceirização. Vou te dar um outro exemplo do que não pode ser objeto de terceirização. Atividade de fiscalização. Atividade de fiscalização é uma atividade privativa do Estado. Atividade que envolva poder de polícia, poder punitivo, poder sancionatório, punitivo, não pode ser objeto de delegação a terceiros. Ainda não quero nem adentrar ao mérito da reforma trabalhista com você, mas eu quero que você já deixe e fique bem claro aquilo que é possível terceirizar e aquilo que não é possível terceirizar. E por que estou enfatizando isso em relação à própria Instrução Normativa 05 de 2017? É que essa Instrução Normativa 05 de 2017 vai reger toda essa relação da contratação, trazendo insumos, trazendo informações daquilo que efetivamente pode constar, daquilo que deva constar do instrumento convocatório, da minuta de contrato e durante toda a execução do contrato administrativo decorrente daquela licitação, cujo objeto é a terceirização de serviços permitidos para serem terceirizados. Nessa perspectiva, acompanhe comigo que atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, informática, cooperagem, recepção, reprografia e aquelas ali enumeradas serão objeto de execução indireta. Professor Túlio, o que significa execução indireta? Execução indireta é aquela onde a administração precisa de um terceiro para poder viabilizar essa contratação, esse objeto. Então significa que execução direta,
a administração utilizando os seus próprios recursos materiais, os seus recursos profissionais, ela se incumbe em executar diretamente aquele objeto? Sim, esse é o exemplo clássico de execução direta. Agora, só para a gente então avançar no tema, execução indireta e execução direta são regimes de execução previstos na Lei 8.666, no artigo 10. Eu tenho outros regimes de execução lá previstos dentro da modalidade da execução indireta. Eu tenho empreitada por preço global, eu tenho empreitada por preço unitário, eu tenho a tarefa, eu tenho a empreitada integral. Então, eu indico a leitura do artigo 10 da Lei 8.666 para que você possa se apropriar desse conhecimento de quais são os regimes de execução que estão previstos na Lei 8.666. Então, dentre a execução indireta, que é o escopo da terceirização, você tem dentro 4 regimes: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral. Aqui a gente não vai poder adentrar ao conceito de cada uma delas, mas elas são fundamentais e decisivas para a ideal execução desse contrato administrativo de serviço, ok? Nessa perspectiva da terceirização, agora, aquilo que não pode ser terceirizado, só para a gente resumir, são aquelas atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo extinto. Ele está previsto no organograma da administração, mas aquele cargo foi extinto, então ele pode ser objeto de terceirização. Avançando aqui em relação ao nosso contexto da terceirização, como é que nós podemos classificá-la perante terceiros? O que significa o vocábulo terceirização? Nada mais é do que a administração buscar um apoio de terceiro, o próprio nome se remete a isso, para a execução de um determinado objeto. Professor Túlio, então praticamente a administração terceiriza todas as suas atividades? Se nós adentrarmos ao mérito e entendermos que, genericamente falando, ela precisa contratar uma pessoa jurídica para a construção de uma estrada, ela precisa contratar uma pessoa jurídica para a construção de um edifício, ela precisa contratar um determinado objeto X, isso, teoricamente, é uma terceirização. Mas a terceirização a que nós estamos nos referindo é a terceirização que nós aplicaremos à Instrução Normativa 05 de 2017. Então, você até agora já identificou de quando isso surgiu, quando surgiu essa ideia da terceirização. Você identificou a questão do próprio fundamento jurídico dela, você buscou identificar aquilo que pode ou não ser objeto de terceirização, você identificou quais são os regimes de execução. Agora partiremos para identificar como é que essa terceirização se dará no plano concreto. O que significa isso? Como essa terceirização se dará no plano concreto? Bom, a organização dispõe de 3 instrumentos de planejamento. É importante que se saiba. O primeiro, e não menos importante que todos, é o planejamento plurianual, onde durante 4 anos a organização vai definir aquilo que é de sua necessidade, aquilo que ela vai executar. Então é um plano de médio prazo. O segundo instrumento de planejamento é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde eu vou colocar em prática a minha estimativa daquilo que será arrecadado, daquilo que será realizado. E o terceiro instrumento de planejamento é a Lei Orçamentária Anual, onde efetivamente aquela execução se concretizará. Então, trabalhando nesses 3 instrumentos de planejamento, nós trazemos aqui para o caso concreto, identificamos como é que a terceirização se colocará em evidência, como é que ela vai se desenvolver. Pois bem, além dessa questão dos 3 instrumentos de planejamento que a organização dispõe, existe aquele planejamento anual,
onde ela, identificada a conveniência, a oportunidade e a necessidade, vai realizar o processo licitatório para a contratação destes serviços. E aqui eu já quero que você comece a pensar no conceito de serviço de maneira ampla. Serviços é onde a administração vai receber determinada utilidade de terceiro, envolvendo aqueles conceitos que comentei com você, que estão definidos no artigo 6º da Lei 8666. Essa terceirização será colocada em plano e é de acordo com as novas regras estabelecidas pela Instrução Normativa 05 de 2017, de 3 maneiras. A primeira delas é a definição, dentro da fase interna do processo licitatório, daquilo que vai ser cobrado na licitação propriamente dita e na execução do contrato. Então você já sabe que a licitação ela é desenvolvida mediante a concatenação de vários atos interdependentes entre si e tem uma linha a ser alcançada. Existe o objetivo de se buscar o contrato. Dentro dessa licitação, você tem o quê? A fase interna do processo, onde dentro dessa fase interna será elaborado o quê? O termo de referência, levando em consideração todos os requisitos para que possa ser elaborado o edital de licitação, que por sua vez será utilizado para o julgamento dessa licitação e que, por consequência, gerará o contrato administrativo. Então, a terceirização hoje, nós iremos dividir o procedimento em 3 etapas. A etapa da fase interna ou a fase de planejamento, onde estes elementos serão identificados, a execução da licitação propriamente dita e a execução do contrato. Nessa perspectiva de fase de planejamento, eu tenho que levar em consideração 3 situações. Fase interna, planejamento da licitação, seleção do fornecedor e elementos para a gestão do contrato. Tá? Aqui dentro eu já identifico que nessa fase interna levarei em consideração para a elaboração do meu termo de referência e do meu edital essas 3 premissas. Dentre as quais o planejamento da contratação é peça fundamental e essencial para uma seleção de fornecedor exitosa e para uma gestão de contrato eficiente. Hoje, então, a terceirização de serviços, por meio da Instrução Normativa 05 de 2017, ela terá como plano base o planejamento da contratação, onde iremos tratar desse tema com mais profundidade no nosso curso de terceirização. Existe a seleção do fornecedor e a gestão do contrato propriamente dita. É importante que você, observador social, você internauta, você empresário que deseja prestar esse tipo de serviço, fique atento às regras que estão sendo colocadas pela administração. Eu tenho por costume orientar aos meus alunos, clientes, parceiros, orientados, que não é suficiente que se ganhe a licitação. É preciso ganhar com a licitação. E esse é preciso ganhar com a licitação vai especialmente àqueles interessados em prestar serviço ao poder público. Então, internauta, você na qualidade de observador social, de empresário, fique atento em relação às regras que estão sendo estabelecidas nessa fase do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão do contrato. Essas 3 premissas que são identificadas a você, elas estão previstas, ora, no edital da licitação, no termo de referência ou na minuta de contrato que será gerada em razão dessa contratação. Ou até mesmo, se estivermos tratando de um procedimento de registro de preço, estará retratada na ata de registro de preço. É importante, internauta, que você fique conosco. Por quê? Porque nós também falaremos em um curso específico sobre o sistema de registro de preço.
esse é um instituto muito interessante que você, empresário, se souber utilizá-lo da maneira adequada, você tem grande chance de avançar e ter sucesso nessas contratações. Assim como o poder público também terá muito sucesso se souber viabilizar um registro de preço adequadamente. Mas como o tema agora é terceirização de serviço, vamos avançar na terceirização de serviço. O que caracteriza um serviço, agora trabalhando no aspecto da própria Instrução Normativa 05 de 2017. No início do nosso encontro, eu mencionei com você que o que se contrata hoje é prestação de serviço e não mais mão de obra. Até um passado remoto, se falava em cessão de mão de obra. Esse é um termo equivocado, atualmente. Por quê? Eu não faço a cessão de mão de obra para o poder público. Eu entrego ao poder público um produto que será útil e que se caracteriza dentro da nomenclatura de serviço, nos termos do artigo 6º da Lei 8666. A prestação de serviços para o poder público, e é uma inovação apresentada pela Instrução Normativa 05 de 2017, é que está explícito lá naquele normativo que essa regra de que não há vínculo empregatício diz respeito a quê? Aquela máxima de que os empregados do prestador de serviços não se vincularão ao tomador de serviços. Então, na linguagem da terceirização, perante o mundo do trabalho, quem é o tomador? É aquele que contrata. Quem é o prestador? É aquele que executa. E quem é o obreiro? É aquele que vai viabilizar o serviço. Então perceba aqui que nessa relação já estamos dando importância ao que está dito na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque com recente modificação dada por aquele tribunal, ficou estabelecido algumas regras em relação à responsabilidade subsidiária do poder público em relação a esse tipo de contratação. Então eu tenho o tripé, tenho o tomador, o prestador e o obreiro. E nessa relação, o obreiro não tem vínculo empregatício com o tomador de serviços. Então, trazendo aqui para a questão do poder público, como é que se ingressa como servidor público? Mediante a aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Então, não se ingressa em cargo efetivo, a não ser dessa maneira. Ah, professor Túlio, mas existem os cargos em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, observadas as características da organização e do cargo para o qual ele está sendo nomeado. Efetivo, cargo efetivo, só mediante prova ou prova e títulos. Então, nesse caso, não gera nenhum vínculo com o tomador, em relação ao poder público especificamente, que estamos a tratar aqui nesse caso. Nessa perspectiva, e ali só trazendo aqui a nova redação da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula essa que foi reeditada em 31 de maio de 2011, para justamente estabelecer a real condição pela qual aquele obreiro trabalha para o prestador. Você imaginou que eu iria dizer que ele trabalha para o tomador? Não, ele trabalha para o prestador, que por sua vez lhe entrega um produto. E esse produto é o serviço estabelecido no contrato administrativo. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu que eventual inadimplemento do prestador de serviço para com seu obreiro não gera automaticamente a responsabilidade subsidiária da administração pública. Para que isso ocorra efetivamente, deverá ficar comprovado que a administração pública não realizou a adequada fiscalização do contrato administrativo. Nesse aspecto de fiscalização contratual, a Instrução Normativa 05 de 2017 traz o passo a passo de como esse contrato administrativo deve ser fiscalizado em todos os aspectos. Fiscalização técnica, fiscalização administrativa, a gestão contratual em si. Então, em mais detalhes, nós veremos cada um deles no nosso curso que tratará a Instrução Normativa 05 de
2017. Portanto, não saia daí e acompanhe diuturnamente as nossas novidades. Com esta nova instrução normativa, também procurou se estabelecer de maneira específica o que a administração pública não pode fazer em relação a essa terceirização ou no curso da execução desse contrato administrativo de serviço. Então, é vedado à administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada. E aí você me pergunta, essa vedação, ela traz em números exaustivos o que é proibido se fazer? A mim me parece que quando ela menciona no final do artigo a expressão a exemplo de, ela traz uma relação exemplificativa do que é vedado ou de quais são as condutas vedadas em relação aos servidores do órgão ou da administração em relação ao terceirizado. Então, o que ele traz aqui de vedação? Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da contratada. Traduzindo isso para você, internauta. Se houver nessa relação a habitualidade e a subordinação, aqui nós encontraremos elementos para a caracterização do vínculo empregatício. Mas você já sabe que esse tipo de contrato não gera em relação ao poder público a vinculação ou o vínculo empregatício. Mas isso deve ser evitado, por quê? Porque o espírito dessa terceirização não é a contratação de pessoas, mas é receber por parte da administração os serviços de sua necessidade, ou aquilo que é útil para a manutenção das atividades da organização. O que é vedado? O que o servidor não pode fazer em relação aos terceirizados? Exercer poder de mando sobre os empregados da contratada. Isso é importante que você no dia a dia tente identificar o quê? E aí eu me dirijo especialmente a você, servidor, que trabalha diuturnamente com os terceirizados. É importante que haja uma relação de cordialidade, de respeito mútuo, mas que haja essa vedação do quê? De ordenação direta. Por quê? Porque eles já receberam do preposto da contratada as orientações necessárias de quais atividades deveriam ser desempenhadas para aquele contrato de trabalho, para aquela prestação. Então, evitar, tá? Evitar o quê? Ordens diretas em relação aos terceirizados, em relação aos prestadores. Por quê? Porque eles já possuem a relação de atividades que estarão desempenhando diuturnamente. Mas, Túlio, se eu não puder dar as ordens diretas, para quem as darei? É por isso que, com a nova redação apresentada pela instrução normativa, deixou-se muito claro a importância da figura do preposto da contratada. Túlio, quem é o preposto da contratada? É o representante da contratada, especialmente designado, assim como está determinado no artigo 68 da Lei 8.666, que será o elo entre o prestador e o tomador. Então, qualquer observação, qualquer determinação, qualquer correção, qualquer solicitação será feita diretamente a esse preposto, que aí cuidará de se organizar ou organizar os trabalhos dentro desse contrato administrativo, de modo a solucionar alguma ocorrência que porventura tenha sido identificada. Então é importante que você tenha isso em mente, evitar essa ordem direta. Às vezes o óbvio precisa ser dito e de maneira muito clara. O que é vedado também? Direcionar empregados para essa contratação. O terceiro item que você deve evitar é direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada. Receber currículo, encaminhar currículo. A empresa já possui uma gestão de pessoas, pressupõe que ela já possui uma gestão de pessoas, onde ela vai trabalhar essa contratação per si. Ela vai buscar os profissionais que são qualificados para atuar naquela atividade, para prestar aquele tipo de serviço. Portanto, isso é vedado à administração, é vedado que ela tenha essa ingerência. O que você não pode permitir? Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. Então, se ele foi contratado para o serviço de vigilância armada ou vigilância desarmada, o seu trabalho, a sua atividade se dará naquele posto de trabalho específico, observada a sua carga horária, observada a sua rotatividade e observada a gestão da empresa. Você não tem essa liberdade, você servidor, você que está cuidando desse contrato, de realizar qualquer tipo de direcionamento. Lembram, converse com o preposto, encaminhe por escrito ao preposto para que o preposto adote todas as providências necessárias. O que era muito comentado no passado era trazido como uma situação de comparar o terceirizado como um servidor público, concedendo-lhe todos os mesmos atributos que é concedido ao servidor público. Por exemplo, estabelecer a ele acesso a determinados sistemas que só pode ser acessado por servidor público. Ou seja, o terceirizado já tem a atividade dele, que foi previamente definida. O servidor público já tem as suas atribuições do cargo para o qual está investido. Então, vamos respeitar essa atribuição de cada um. Não vamos confundir aí os papéis. Então, na instrução normativa está muito claro, né? É vedado considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação. E aí ela ressalta, trazendo o quê? Especialmente em relação à concessão de diárias e passagens. Por quê? Que são atributos exclusivos para o servidor público. E aí, tanto faz ser servidor público investido em cargo efetivo ou servidor público investido em cargo em comissão. Mas aí isso é um benefício, isso é um atributo do servidor público e não do terceirizado. Essas foram algumas referências trazidas na Instrução Normativa 05, onde ela estabelece o que é vedado se estabelecer em relação ao próprio terceirizado. Internauta, observador social, caro observador, no dia a dia, quando você estiver apoiando a pesquisa, desenvolvendo qualquer tipo de levantamento junto ao poder público, é importante que você identifique claramente, e aí voltamos àquela questão do que pode ser terceirizado. Tá? Quando nós mencionamos a instrução normativa que estamos aqui palestrando, ela está adstrita ao poder público federal e aqueles que estão subordinados conforme a sua denominação. Se você chegar em um município, se você chegar em uma determinada localidade e verificar que ele está utilizando a Instrução Normativa 05, joia. Agora, se ele não estiver utilizando a Instrução Normativa 05, procure observar se ele está utilizando o seu normativo próprio, porque em razão da autonomia administrativa, ele pode ter um normativo próprio. Isso é muito importante e é razoável que se diga, em razão dessa independência que o nosso sistema federativo atribui à União, aos estados, aos municípios, é que cada um deles tenha o seu normativo próprio. Então, só ressaltando que no âmbito federal, o que pode ser terceirizado? É aquilo que está relacionado no 2271, Decreto 2271 de 97. Aquilo que não pode ser terceirizado é aquilo que está também relacionado no Decreto 2271 de 97, onde claramente identificamos que as atividades finalísticas do Estado não podem ser delegadas a terceiro. Ao menos não por enquanto. Tá? Por quê? Porque existe o comando legal que faz essa vedação. Quando você estiver estabelecendo aquela possibilidade de terceirização, você vai observar que as funções elencadas na contratação dos serviços devem seguir ou seguirão as normas de nomenclatura estabelecidas pela Classificação Brasileira de Ocupações ou qualquer outra que venha substituí-la. Para quê? Qual é a finalidade disso? Que se estabeleça um parâmetro objetivo do que traz a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, as atividades que estão sendo desempenhadas pelos terceirizados e que não esteja havendo qualquer tipo de incorreção ou desvio de finalidade em razão daquele contrato administrativo que foi celebrado, ok? Então, só para deixar claro com você,
o que não será objeto de terceirização. Acompanhe comigo. Atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle não serão objeto de terceirização. Por quê? Porque isso aqui é atividade finalística do Estado. É a atividade finalística do poder público, não será delegada a terceiro, não será delegada ao particular. Agora, cabe entender o que será classificado como atividade de planejamento, coordenação, supervisão e controle. A título de complementação dessa informação, eu vou disponibilizar para você, ao final, partes do Decreto-Lei 200 de 67, onde ele vem disciplinando o que diz respeito aos princípios do planejamento, da coordenação, da supervisão e do controle. Ok? As atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias. Isso é fundamental, isso é segurança. E esse tipo de serviço será prestado e executado diretamente pelo poder público e não será terceirizado. Professor Túlio, o senhor mencionou que controle de processos, de conhecimentos, de tecnologias e a fabricação de um determinado software. A administração pública contrata, faz a aquisição daquele software com as características que lhe são peculiares e recebe do contratado todas as especificações, códigos-fonte e todo o que é necessário para que ela, a administração, possa realizar aquele controle, inclusive as atualizações, se for o caso. Tem um terceiro item aqui que é muito interessante, que você observa lá que não poderá ser objeto de terceirização, que são as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Internauta, poder de polícia, poder de fiscalização, não é poder da polícia, tá? Aqui há uma diferença entre poder de polícia e poder da polícia, ok? Não é a polícia judiciária que eu estou me referindo aqui agora, mas é aquele poder de fiscalização, de aplicação de multa, de imposição de sanção, é aquele ato regulatório de estabelecer regras para determinados segmentos que o poder público ali fiscaliza, outorga de serviços públicos e aplicação de sanção. Professor, aplicação de sanção, o senhor quer dizer em qual aspecto? Em todos os aspectos onde houver a incidência do poder público. Vou trazer um exemplo aqui para os nossos contratos administrativos de terceirização. O contrato administrativo, assim previsto lá no artigo 58 da Lei 8666, possui característica muito específica em relação ao particular quando nós invocamos as cláusulas exorbitantes. Mas, Túlio, o que são cláusulas exorbitantes? São cláusulas que colocam o poder público em um desnivelamento jurídico em relação ao particular. Aqui nós poderíamos mencionar várias, nós temos 5 cláusulas exorbitantes definidas no artigo 58, mas aqui está relacionada a essa aplicação de sanção, é quando a administração possui a cláusula exorbitante de aplicar sanção administrativa em razão ou em face do particular. Quais seriam esses casos? Nós temos 2 situações que aqui podemos relacionar brevemente, que são aquelas sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002 e são as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666 de 93. Quando você participar conosco do curso Como Gerir o Seu Contrato com o Poder Público, nós iremos esmiuçar estes 2 institutos. Por quê? Porque esses 2 institutos são fundamentais para que a administração coloque o seu poder-dever, nesse caso, em prática. Então, fique conosco. Nós teremos o curso Como Gerir o Seu Contrato com o Poder Público e me dirijo especialmente a você, empresário, você, observador social, que as cláusulas exorbitantes da aplicação de sanção estão intimamente ligadas ao contrato administrativo, onde nós trataremos desse curso específico. Mas voltando aqui à nossa instrução normativa, essas atividades não podem ser objeto de terceirização. Nós temos aqui um 4º item, que as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade
salvo expressa disposição em contrário, ou se o cargo for extinto, né? Nesse caso, se o cargo é extinto, ele pode ser terceirizado, mas caso contrário, isso não poderá ser objeto de terceirização dos serviços. Pois bem, a instrução normativa aqui apresentada, ela traz um conceito muito interessante e uma diferenciação sobre o que é um serviço contínuo ou continuado de um serviço não continuado. Aparentemente, poderia se falar, professor, mas é óbvio, aquilo que é contínuo é necessário e deve permanecer perene durante o seu tempo. E aquilo que não é continuado é aquilo que é estanque, que o sujeito vem, executa e vai embora. Bom, aparentemente, você está certo. Porém, eu quero que você tenha um conceito de serviço continuado para que você possa, dentro desse conceito, utilizar as disposições da Lei 8.666 para se trabalhar a vigência contratual desse serviço. Como assim, Túlio? Bom, o contrato administrativo ele tem prazo de duração determinado, até porque a própria Lei 8.666 estabelece que é vedado celebração de contrato com prazo de vigência indeterminado. Não se pode celebrar contrato com vigência ou com prazo de duração indeterminado. Mas para que o contrato administrativo tenha sua vigência especificamente adstrita ao seu objeto, é importante que você se direcione para o artigo 57 da Lei 8.666 e entenda qual é o prazo de vigência ou de duração do contrato administrativo. A regra de duração de um contrato administrativo é que ele fique adstrito ao respectivo crédito orçamentário, ou seja, que ele vá ser celebrado, teoricamente, em 1º de janeiro e vá viger até o dia 31 de dezembro. É lógico que 1º de janeiro não seria um caso concreto, né, até porque dia 1º é um feriado, mas que ele fique dentro desse exercício orçamentário. Essa é a regra. Se eu tenho uma regra, possivelmente eu tenho uma ou mais exceção ali prevista. A exceção que nós temos no artigo 57 diz respeito ao inciso 2. E o que é retratado no inciso 2? É que os contratos cuja natureza se dê de forma continuada poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 meses. Então veja que um contrato onde o serviço é continuado, a sua vigência pode chegar a 60 meses. E um contrato cujo serviço não seja continuado terá sua vigência adstrita ao respectivo crédito orçamentário. Então essa distinção apresentada pela própria instrução normativa é importante para que se estabeleça o prazo de duração do contrato. E ali na instrução ela vem e estabelece que os serviços considerados continuados são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade pública de forma permanente e contínua, dentro do seu limite contratual. Mas, Túlio, que vantagem isso traz para a organização? Bom, em relação ao planejamento, ela se planeja para esses 60 meses. Mas essa prorrogação, ela é automática? Não, essa prorrogação ela não é automática. Tem que restar demonstrado a vantajosidade técnica e a vantagem do preço para que esse contrato possa ser prorrogado por até 60 meses. Então, a cada final de exercício ou de vigência contratual, atos operacionais são perfectibilizados no processo, tais como pesquisa junto ao fornecedor para ver se ele tem interesse em renovar esse contrato, pesquisa de mercado para saber se a solução ali é aquela solução mais adequada, pesquisa de preço para saber se o preço ainda é vantajoso, e aí se oficializa e se elabora o termo aditivo para a renovação desse contrato, ou para que esse contrato venha viger por mais X meses. Então tem que se demonstrar essa vantajosidade. E esse conceito do continuado apresentado pela instrução normativa traz uma facilidade para o operador, para o gestor público, para o empresário, entender aquilo que será caracterizado como continuado. Então, se ele é permanente e contínuo, ele pode durar por mais de um exercício. Observados aí o direito do contratado em manter a equação econômico-financeira do contrato preservada. Túlio, essa parte final eu não entendi muito bem. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato significa que as partes estão executando o contrato fielmente como foram pactuados.
e que a preservação do poder econômico, tanto para o contratante quanto para o contratado, está mantida. E aí, fique conosco, porque como gerir o seu contrato com o poder público, nós adentraremos nesse conceito dessa manutenção da equação econômico-financeira do contrato, e que é muito interessante e que, volto a dizer, também já está previsto na Instrução Normativa 05 de 2017. Nesse conceito de serviço continuado, é aquilo que é perene. E naquele que não é continuado? Os não continuados ou contratados por escopo são aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de serviço em um específico período pré-determinado. Não que o continuado ele não tivesse essa necessidade da prestação do serviço por esse período pré-determinado, mas aqui ele já tem, de maneira objetiva, dentro do exercício orçamentário, início, meio e fim. Ele não pode ser prorrogado. Mas nessa perspectiva do continuado ou do não continuado, é importante que você também entenda que no próprio escopo da IN, da Instrução Normativa, assim como na legislação, esse serviço continuado ou não continuado, ele possui algumas características em relação ao objeto. Túlio, como assim? É conceito demais. Eu sei, mas a partir desse momento vai ficar muito claro e transparente que são conceitos facilmente detectáveis e são conceitos que você vai levar consigo do outrora em diante e não vai se esquecer mais. Se ele traz a característica do continuado ou não continuado, eu preciso identificar que espécie de serviço está se retratando. Eu posso me remeter a um serviço continuado ou contínuo comum? Posso, desde que eu faça a sua classificação. Em termos práticos, como seria feita essa classificação de um serviço continuado ou contínuo, de um não contínuo ou não continuado, sendo ele comum? Bom, a classificação mais comum, sem querer fazer nenhum trocadilho, é a que está estabelecida na Lei 10.520 de 2002, que estabeleceu que serviços comuns são aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, de acordo com as especificações usuais de mercado. Você pode me questionar aí agora, puxa vida, Túlio, mas esse conceito de serviço também não se aplicaria a todos os outros que são realizados por concorrência, por tomada de preço, por convite? Porque só o conceito do pregão que você foi buscar? Porque nesse caso específico é um conceito que se adequaria ao nosso caso concreto. É aquilo que pode ser objetivamente definido no edital com as especificações usuais de mercado. Isso significa, observador social, que essa especificação usual de mercado é aquela especificação padrão, mediana, onde todos os que prestam o serviço têm condições de alcançar. E aqui quando eu digo mediano, não é de qualidade, é a especificação mediana onde todo mundo que é do ramo pertinente ao objeto, tem condições de executá-lo. Essa classificação de serviço comum, ela também se aplica aos fornecimentos, ou seja, à aquisição de produtos. Então, ele pode ser continuado ou não continuado, mas ele pode ser comum. Agora tem um outro detalhe. Avançando nesse conceito de serviço, a doutrina relaciona alguns outros serviços. Bom, Túlio, a doutrina eu sei que são os estudiosos que se debruçam sobre a matéria para chegar a um denominador comum, correto? Correto, esses são os nossos doutrinadores. A doutrina entendeu que eu posso ter, nesta mesma linha, os serviços que são técnicos, profissionais especializados, e também chegou à conclusão de que eu tenho serviços técnicos profissionais generalizados. Olha que interessante, são conceitos do dia a dia. Esse técnico profissional especializado, pessoal, ele está definido no artigo 13 da Lei 8.666, quando nós aplicamos a contratação direta, definida lá no artigo 25, inciso 2 da mesma lei. Para a contratação de profissional, para a prestação de serviço técnico profissional especializado, assim aqueles que se destacam com a sua notoriedade e em razão da singularidade do objeto. Leiam com cuidado e adequação o artigo 25, inciso 2 da Lei 8.666, assim como tem que buscar o artigo 13 da Lei 8.666, que trata dos serviços técnicos profissionais especializados.
Túlio, e o serviço técnico profissional generalizado? A doutrina o classifica como sendo os serviços, que pode até ser comum, eles podem até se encaixar em serviços comuns, mas que em razão da sua característica demandariam uma determinada habilitação profissional. Por exemplo, serviço de manutenção predial. Eu poderia classificá-lo como serviço técnico profissional generalizado, dentro da classificação de comum, mas que eu preciso de uma habilitação profissional para que alguém seja responsável por ele. E aí buscar a respectiva entidade de classe que seria responsável por aquela atividade, por aquele serviço. Então isso é muito comum, onde eu tenho ali o envolvimento do registro da própria empresa em uma entidade profissional ou de uma profissão regulamentada em lei, onde eu tenho a anotação de responsabilidade técnica de um responsável por aquela atividade, por aquela empresa. Então são essas classificações que a gente pode estabelecer aqui e direcioná-las para aquilo que vem a ser continuado e aquilo que vem que porventura não seja continuado. E essa expressão do contínuo e não continuado da própria opção normativa, ela é muito positiva nesse aspecto. Ô Túlio, então quer dizer que um serviço técnico profissional generalizado de manutenção predial pode ser classificado como contínuo, desde que, observadas as características e a motivação adequada, eu posso caracterizá-lo como serviço continuado e encaixá-lo dentro do prazo de vigência do artigo 57.2 da Lei 8.666. Você entendeu por que é importante, ao buscar o conceito, fazer o link com os próprios ditames da Lei 8.666 para que fique tudo amarrado dentro da observação do princípio da legalidade? Até porque quando você for cobrar do poder público por alguma medida a ser adotada na execução contratual, você deverá observar aquilo que a regra previamente estabelecida definiu. Caso contrário, se não estiver definido, você não pode levar adiante. Estando definido, você levará adiante. Então, classificou e definiu o que é serviço continuado, o que não é serviço continuado, aquilo que é comum, aquilo que é técnico profissional especializado. Nessa perspectiva de aplicação da Instrução Normativa 05 de 2017, nós temos que identificar também a seguinte situação. Essa instrução normativa será aplicada para aqueles contratos administrativos de prestação de serviço, onde eu tenho a dedicação exclusiva do obreiro para com o tomador. Ela não será aplicada? Em quais casos ela vem sendo aplicada? Os serviços com regime de dedicação de mão de obra são aqueles onde o modelo de execução contratual exija, dentre outros, os seguintes requisitos. Acompanhe comigo. Os empregados da contratada fiquem à disposição das dependências da contratante para a prestação do serviço, ou seja, ele vai cumprir aquela carga horária dentro daquilo que foi definido no contrato administrativo. Novamente, a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. O que isso significa na prática, observador social? Que eu tenho aquele grupo de profissionais que ali estão e não se dirigem a outro contrato. Túlio, tem algum problema nesse conceito? Qual? No início você disse que eu não poderia exercer poder de mando ou ingerência em relação àquele pessoal que se dedica àquela atividade. Ok, mas nesse conceito da dedicação de mão de obra exclusiva é que aquele grupo de serviço ou aqueles que se dirigem àquela atividade lá estarão à disposição do tomador de serviço. Eu não estou falando do seu João, da dona Maria, do seu José. Por quê? Porque eu não contrato cessão de mão, eu não faço um contrato de cessão de mão de obra. Eu estabeleço um contrato de prestação de serviço. Nessas duas situações, eu estou caracterizando como o regime de dedicação exclusiva dos obreiros da contratada em relação ao contratante. E por último, a contratada possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contatos. Não há ingerência, há uma organização prévia das atividades em contato com o preposto da contratada. Aí eu estou me retratando, estou me referindo aos contratos onde eu tenho o regime de dedicação exclusiva para a contratada. Importante inovação apresentada pela Instrução Normativa
diz respeito ao planejamento da contratação, onde nós temos os estudos preliminares, o gerenciamento de riscos e a elaboração do termo de referência ou do projeto básico. É importante que, dentro dessa questão do planejamento da contratação, você fique atento que nos estudos preliminares são todos os elementos constitutivos que corroboraram com a futura contratação. O que isso significa na prática? Significa que a quantidade de horas, a alocação dos postos de trabalho, a especificação técnica das atividades, as rotinas que serão utilizadas na execução, a forma de cobrança dessas rotinas, esse acompanhamento e fiscalização dos contratos já estão atribuídos ali ao mapeamento nos estudos preliminares dessa contratação, dentre outros. Fique conosco, no nosso curso sobre a Instrução Normativa 05/2017, nós abordaremos cada um deles. Outro item importante que foi apresentado pela Instrução Normativa é em relação ao gerenciamento de riscos. Esse gerenciamento de risco é tudo aquilo que você deverá estabelecer como prévia para a identificação do que pode acontecer na gestão desse contrato e você possuir todas as respostas possíveis e imagináveis. Eu sempre trabalhei gerenciamento de risco com a seguinte perspectiva. Eu preciso levantar todas as variáveis possíveis e imagináveis, ok? Variáveis, e aí eu as denomino ocorrências que possam surgir durante a execução do contrato e ter, ao mesmo tempo, uma ou mais opções para a sua resolução. Faço o mapeamento do risco, faço esse gerenciamento, surgiu a ocorrência, eu tenho tempo de resposta e a solução a ser empregada. Isso traz uma eficiência significativa para o contrato administrativo. A elaboração do termo de referência ou do projeto básico. Observador social, internauta, empresário, é importante que, em relação à elaboração do termo de referência ou do projeto básico, você conheça previamente esse documento. Como assim, Túlio, conhecer previamente esse documento? Pelo menos as suas características. Tá? O termo de referência, adotado pela legislação, ele advém lá atrás, na própria medida provisória que cria a modalidade de pregão no âmbito da União, e depois é replicado na conversão para a Lei 10.520 de 2002, e ele está previsto no artigo 9º, parágrafo 2º. Em linhas apertadas, esse termo de referência nada mais é do que o documento que conterá todos os elementos necessários e suficientes para que a administração possa traduzir a sua demanda. O conceito técnico lá do parágrafo 2º ele é um pouco mais extenso, mas aqui só para a gente ter uma noção do que nós estaremos a tratar. Quando utilizar o termo de referência? Então, genericamente falando, o termo de referência vai ser utilizado para a modalidade de pregão, quer seja na sua forma presencial ou na sua forma eletrônica. Já o projeto básico, ele vem traduzido lá no artigo 6º da Lei 8.666, como sendo o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra, o serviço ou o conjunto de obras ou serviço, que culminará com a elaboração do edital, minuta de contrato e execução do contrato propriamente dito. Quando utilizar um ou outro? Termo de referência eu utilizo para a modalidade de pregão e projeto básico eu utilizo para as outras modalidades de licitação previstas na Lei 8.666 de 1993. A instrução normativa aqui debatida traz como novidade alguns elementos muito interessantes que dizem respeito ao fluxo do processo, ou seja, sai de quem a demanda, vai para quem, qual é o tempo, o que esse demandado precisa, quem serão os responsáveis, porque é muito comum você encontrar processo que fique tramitando onde você não tem um prazo de duração razoável. Aqui não, a instrução normativa ela estabelece vai para quem, quando vai, quais são as obrigações de quem recebe, esse que recebeu, como é que ele tem que remeter, para quem que ele tem que encaminhar, quais são os elementos desse documento, quais são as obrigações. Exemplo, obrigação para elaboração das minutas de edital, termo de referência, o próprio parecer jurídico, os próprios pareceres jurídicos referenciais são importantes designações aqui na própria Instrução Normativa 05.
Então, nós falamos dos estudos preliminares, do gerenciamento dos riscos, comentamos a respeito do termo de referência e do projeto básico, em linhas aqui bem simbólicas, né? O que a própria instituição normativa traz de novidade em relação à elaboração do termo de referência ou do projeto básico. Ela estabelece a declaração do objeto, e aí é inevitável que façamos a relação dessa descrição do objeto. Internauta, como um objeto de licitação deve ser descrito? Deve ser descrito de forma precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, em muito detalhe, possam restringir ou diminuir o caráter competitivo do certame. Isso já advém da própria Lei 8.666, isso não é novidade. Isso já estava previsto no Decreto-Lei 2.300 de 86, precursor até então da Lei 8.666. Definição do objeto de forma precisa, suficiente e clara. Fundamentação da contratação, descrição da solução como um todo, requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, de gestão do contrato, critério de medição e pagamento. Até não muito tempo atrás, se pagava como, nesse caso, esses contratos? Você sabe. O pagamento era realizado por posto de trabalho devidamente ocupado. Agora não. Com essa alteração, eu, poder público, pago pela produtividade desse contrato administrativo previamente estabelecido. Então veja, traz-se mais eficiência para os contratos administrativos. Então o critério de medição e pagamento traz fundamental alteração na instrução normativa. Forma de seleção do fornecedor, os critérios de seleção do fornecedor, estimativa dos preços que serão praticados. Nesses dois últimos comentários aqui, em relação à seleção do fornecedor e aos preços praticados, quando nós formos tratar da pesquisa de preço na instrução normativa 05, mas aqui já adiantando, o preço você tem uma regra para se pesquisar no mercado. Você tem fornecedores específicos, condições específicas, locais específicos, até mesmo em razão de uma própria instrução normativa que foi editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Mas, acima disso, é importante que, nesse momento de elaboração do termo de referência, as condições para a seleção do fornecedor fiquem previamente definidas. E o que isso significa na prática? Observar os requisitos de habilitação previstos nos artigos 27 ao 31 da Lei 8.666, de 93, que serão aplicados aqui de forma subsidiária. Por quê? Porque a legislação que trata do pregão e a legislação que trata especificamente desse tipo de contratação se remete à Lei 8.666 no que diz respeito às condições de habilitação. Só resgatando aqui um conceito, o que eu posso entender por condições de habilitação? É a reunião das condições específicas que eu demonstro estar apto em prestar o serviço para o poder público. Essas condições de habilitação, elas se resumem a 4 situações. Diz respeito à habilitação jurídica do fornecedor, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira. Conceitos que trataremos oportunamente. E muito importante a definição da existência de disponibilidade orçamentária para essa contratação. Túlio, você tocou num assunto muito interessante. Nenhuma compra ou serviço ou obra será realizada sem a adequada caracterização do objeto e a respectiva disponibilidade orçamentária para cobrir essa despesa. Correto, à exceção do registro de preços, que o registro de preço eu não tenho que ter a disponibilidade orçamentária para realizar a licitação, mas eu tenho que tê-la para a contratação. Aqui nesse caso específico, a disponibilidade orçamentária é necessária para a realização dessa contratação. Exceção, registro de preço. Posso contratar serviço com base na instrução normativa 05 de 2017 para registro de preço? Posso, desde que eu observe as regras definidas no decreto 7892, em especial no artigo 3º. E fique conosco. No nosso curso de Sistema de Registro de Preço, eu vou procurar destrinchar com você todas essas condições para a utilização do registro de preços.
A seleção do fornecedor se dá com a elaboração da minuta do edital e a divulgação na imprensa oficial. Ele passa pelo processo licitatório, a ele é adjudicado o objeto, é homologada a licitação e ele é convocado para assinar o contrato e iniciar a execução contratual. Só lembrando que na modalidade de pregão, você sabe que a adjudicação vem antes da homologação. A adjudicação é ato privativo do pregoeiro, exceto se houver manifestação de recurso, onde essa atribuição ela é carregada ao ordenador de despesas. Então, caberá ao ordenador, em caso de recurso no pregão, adjudicar e homologar o objeto. Nas demais modalidades de licitação, inverte-se. A homologação e a adjudicação é feita pela autoridade competente, não é feita pela comissão permanente e nem pela comissão especial de licitação. Em relação à instrução normativa, é agregado os procedimentos de gerenciamento do contrato, trazendo a gestão da execução do contrato e subdividindo em fiscalização técnica, fiscalização administrativa, fiscalização setorial e fiscalização pelo público usuário. É importante que tenhamos aqui um conceito generalista dessa fiscalização. Por quê? Para que possamos depois esmiuçá-la nos detalhes. Mas, acima de tudo, a administração tem o dever de fiscalizar os seus contratos administrativos. Essa é uma premissa definida no artigo 67 da Lei 8.666, em decorrência de uma cláusula exorbitante, que é a de fiscalizar-lhes os contratos. Da mesma maneira que o contratado designa um preposto, a administração designa um fiscal. E nessa designação de fiscal, aqui nós temos a segregação de algumas funções, dentre as quais eu tenho a fiscalização técnica, a administrativa, a setorial e a do usuário. É muito importante o compromisso da autoridade competente em relação à indicação, à designação do gestor e dos fiscais de contrato, sem o qual esse contrato restará comprometido. Designar fiscal que não seja afeto à área, que não tenha conhecimento prévio do objeto e que não tenha intimidade com a matéria, a administração estará fadada a ter um contrato fiscalizado de uma maneira não tão eficiente. Então, procura-se designá-lo, levando em consideração a sua intimidade com a área, o conhecimento do objeto, o conhecimento em relação à parte administrativa e as próprias condições estabelecidas pela Instrução Normativa 05 de 2017. O acompanhamento e a gestão do contrato estão definidos no artigo 44 da Instrução Normativa e fazem referência nítida e claramente em relação ao artigo 67 da Lei 8.666. Nessa ideia, aquilo que se pratica lá foi transportado para cá, ou seja, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato devem ser registradas pelo fiscal, toda a comunicação deve ser feita por escrito, serão aceitos por e-mail eletrônico, todas as ocorrências que ultrapassarem as atribuições ou competências do fiscal devem ser encaminhadas à autoridade competente para que adote as providências necessárias. Todas as regras referentes ao recebimento do objeto devem ser materializadas, assim como no artigo 73 da própria Lei 8.666. Os serviços devem ser recebidos provisoriamente e definitivamente. E aqui eu me dirijo a você, empresário que presta serviço para a administração pública, exija o seu termo de recebimento provisório e o seu termo de recebimento definitivo. Essa é uma documentação importante para a demonstração de que o contrato foi fielmente executado por você, assim como cumpriu-se as obrigações previamente pactuadas. Nesse nosso pequeno encontro que estivemos juntos agora, eu espero ter despertado em você a vontade de se aprofundar no tema. O tema contratação pública, em especial contratação de serviços, à luz da Instrução Normativa 05 de 2017, é um tema encantador, é um tema que chama a nossa atenção e que merece ser estudado com profundidade. Espero encontrá-lo em outras oportunidades e, para fechar, eu me chamo Túlio Silveira e estarei com vocês em outros treinamentos.